Marcos capítulo 10, versículo 46. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tende misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego. Levanta-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, deu um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu te faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Amém? Quem crê que Jesus vai te tirar hoje do caminho para operar o milagre? Amém? Então aplauda o Senhor Jesus, porque toda honra, toda glória seja dada ao Rei dos Reis. Amém? Podem se assentar em nome de Jesus. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Igreja, está aí a palavra de Deus que o Senhor traz ao meu coração nesta manhã de sexta-feira, para estar compartilhando com a noiva do Cordeiro de Deus. Se nós olharmos pela palavra de Deus e também pelas histórias, nós vemos que Jericó era uma cidade marcada por histórias de conquistas e também de contrastes espirituais. Foi ali que os muros caíram diante do poder de Deus nos dias de Josué. E agora, século depois, outro milagre agora está prestes a acontecer. Não sobre muros de pedra, mas sobre os muros da limitação humana. Porque nós somos limitados, mas Deus não. À beira do caminho, como diz a palavra do Senhor, estava um homem chamado Bartimeu, cujo o nome significa filho de Timeu. Marcos, o Evangelho de Marcos, ele faz questão de identificá-lo, e algo em comum ao mencionar a palavra mendigos, mostrando que aquele que era invisível para a multidão, mas era conhecido pelo céu. Era invisível pelos homens que passavam por ali, mas ele era conhecido pelo céu. Aleluia. Bartimeu não estava no centro da cidade, ele não estava no templo, ele não estava podemos colocar os influentes da época, mas ele estava à beira do caminho. E essa posição revela muito, traz uma revelação muito grande para nós. Aleluia. Por quê, pastor? Ele estava perto de onde as coisas aconteciam, mas não participava delas. Ou seja, próximo, mas não participava.
Ele ouvia os passos, mas não via os rostos. Ele percebia o movimento, mas vivia na escuridão, porque é cego. Aleluia. E quando ele ouviu que Jesus de Nazaré passava, algo se acendeu dentro dele naquele momento. Quando ele ouviu que era Jesus, algo se acendeu dentro dele, porque ele não podia ver, mas ele podia ouvir. Aleluia. E o que ele ouviu, ali gerou fé, porque ele ouviu que era Jesus, e ali gerou fé em Bartimeu. Ou seja, a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Antes de receber o milagre nos olhos, primeiro ele recebeu a luz no coração, ou seja, o milagre no coração. Aleluia. Ei, há pessoas que estão à beira do caminho da vida. Mas como assim, pastor? Sim, eu provo para você. Há pessoas que estão à beira do caminho da vida, assistindo, por exemplo, outros avançarem, mas presas em limitações emocionais, espirituais ou até mesmo circunstanciais. Mas, porém, quando Jesus passa, a história pode mudar. Quando Jesus passa, a história pode mudar. E Jesus está passando aqui nesta manhã. Jesus está passando aqui nesta manhã, e a tua história hoje pode mudar. O clamor de Bartimeu é o clamor que nasce da consciência da própria necessidade, porque Marcos 10:47 diz: e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Aleluia. Bartimeu aqui, ele não faz um discurso elaborado, ele apenas clama: filho de Davi, tende misericórdia de mim. Aleluia. E o verbo aqui, meus irmãos, indica o que? Um grito intenso, insistente, desesperado. Ou seja, ele reconhece Jesus como filho de Davi. Aleluia. E se você olhar, esse título é um título messiânico. Mesmo cego fisicamente, ele enxerga espiritualmente quem é Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. Ao clamar Jesus, ao chamar Jesus de filho de Davi, Bartimeu aqui, igreja, ele está declarando, ou seja, ele está declarando fé no Messias prometido. Ele não pede dinheiro, ele não pede reconhecimento social, ele não pede nada disso, ele pede misericórdia. E ele entende o que precisava, o que precisa, vai além do natural, vai muito além. Aleluias. Ei, o verdadeiro clamor, ele nasce quando nós reconhecemos a nossa limitação e nós passamos a reconhecer a soberania de Cristo. Enquanto a pessoa acha que consegue resolver sozinha, ela não clama. Enquanto a pessoa acha que ela vai conseguir sozinha, ela não ora, ela não
clama, mas quando ela reconhece, quando ela compreende que só Jesus pode intervir, o clamor se torna intenso. A oração se torna intensa, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia Sagrada, ela diz no livro de Marcos, capítulo 34, versículo 6, clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. Oh, aleluia, pode louvar, pode. Ei, preste atenção nisso, igreja. Não deixe o orgulho calar o seu clamor. Sabe por quê? Porque quem reconhece sua necessidade atrai a misericórdia de Deus sobre a tua vida. Aleluias. O clamor, meus irmãos, de Bartimeu é um clamor que enfrenta oposição. Mas como assim, pastor? Marcos 10, 48 diz, aleluia, e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clama cada vez mais, Filho de Davi, tende misericórdia de mim. Mas mandavam calar, mas mais ele gritava, mais ele clamava, Filho de Davi, tende misericórdia de mim. A multidão, aleluia, pode louvar. Se você olhar no texto, você vê que a multidão que seguia Jesus, que estava ali com Jesus, seguindo Jesus, tentou silenciar aquele homem. A mesma multidão que estava ali tentou silenciar aquele homem. E é interessante, igreja, notar que quem está perto de Jesus nem sempre entende o desespero de quem precisa de milagre. Já parou para pensar isso? Nem todos que estão perto de Jesus nem sempre entende o desespero de quem precisa de um milagre. A multidão representa o quê? A multidão aqui representa as vozes que tentam abafar a sua fé. Aleluia, glória a Deus. Porque a repreensão aqui, ela não vem dos inimigos declarados, mas sim da própria multidão religiosa que estava com Jesus. Não vem do inimigo declarado. Ei, sabe o que isso significa? O sistema quer silêncio, mas a fé, ela gera clamor. Oh, aleluia! Pode adorar. Glória a Deus. Preste atenção nisso. Sempre haverá vozes dizendo que não é o momento. Sempre vai ter vozes dizendo que não é o momento, que não adianta, que não vai dar certo, que não vai conseguir, que Deus não vai ouvir, que Deus te esqueceu. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida nesta manhã. Quem precisa de milagre não pode se calar por causa da opinião alheia. Não pode se calar por causa de vozes alheias. Não pode se calar. Orianda labaias. Porque é isso que o inimigo ele quer. O inimigo ele usa pessoas, aleluia, para tentar, aleluia, te calar, para tentar, aleluia, te desmotivar. Ei, quem precisa realmente de um milagre não pode se calar por causa de opinião de ninguém. Ah, pastor, mas estão falando que não vai dar certo. Mas continue clamando. Ah, pastor, está falando que não adianta, mas
mas continue clamando. Ah, pastor, falou que não vai acontecer, mas continua clamando, porque quem dá a última palavra é Jesus Cristo de Nazaré. Pode adorar, pode glorificar. Orianda labaia. Aleluia. E o diabo, ele usa essas estratégias para tentar nos calar, para tentar tirar a nossa motivação de buscar a Cristo, de buscar ao Senhor. Então não, aleluia, não deixe estas vozes, não deixe opinião alheia te calar, porque quem precisa de milagre não pode se calar por causa de opinião de ninguém. Não pode. Não deixe opiniões que às vezes tentam te desmerecer, opiniões que às vezes tentam te desanimar, tirar a tua motivação, aleluia, mas se apegue firme com o Senhor, porque quem dá a última palavra na nossa vida sempre é Deus, sempre é o Senhor. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia Sagrada diz lá em Jeremias 33:3: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem. O Senhor está fazendo um convite. O Senhor está fazendo um convite para você clamar, não para você ouvir vozes alheias dizendo que não vai dar, dizendo que não vai acontecer. Aleluia, repreenda pelo sangue de Jesus, porque quem tem a palavra sobre a tua vida é Jesus Cristo de Nazaré, é Ele quem tem a palavra. Aleluia, pode louvar. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Porque se você olhar no texto, e aqueles que estavam seguindo Jesus na multidão, aqueles que estavam, ou seja, se você olhar, eram os religiosos, estava ali, mas Bartimeu estava clamando: filho de Davi, tem de misericórdia. Aqueles que estavam ali para ajudar ele, levar ele até Jesus, o que eles faziam? Não, cale a boca, fique quieto, Jesus não vai te ver, Jesus não vai te ouvir. Aleluia. E hoje também acontece isto, meus irmãos, aleluia. Mas quem está te chamando não é o homem, quem está te chamando é Jesus Cristo de Nazaré, é Jesus de Nazaré. Oh, aleluia. Ei, quanto maior a oposição, mais alto deve ser o seu clamor. Quanto mais, aleluia, quanto maior sejam as circunstâncias, as lutas, as provas, as oposições, mais alto deve ser o seu clamor. Sabe por quê? O que vai romper o céu não é o silêncio da multidão, mas o que vai, aleluia, romper o céu é a sua perseverança da fé em Jesus Cristo de Nazaré. É a sua perseverança, aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. É a tua perseverança que vai romper o céu, não o silêncio da multidão. Quanto mais a oposição for, clame mais, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Aleluias. Quem crê que Deus vai mover as mãos na tua vida, quem crê que o Senhor Jesus vai mover as mãos, aleluia, glória a Deus. E você vai ver que o clamor de Bartimeu, mesmo aquelas pessoas que estavam ali seguindo, que eles mandavam ele calar, ele ficar quieto, nós vemos o clamor de Bartimeu é o clamor que faz Jesus parar. Jesus parou. Marcos 10:49 diz: e Jesus parando disse: chamai-o. Oh, aleluia. Entre tantos passos daquela multidão, tantas vozes e tanta movimentação, o clamor de um homem fez Jesus parar.
o clamor de um homem só. Enquanto estavam aqueles passos, tantos passos, tantas vozes, tanta movimentação, mas o clamor de um homem fez Jesus parar. Aleluia! O Filho de Deus, ele interrompe o caminho por causa do grito de alguém que não se conformou com a sua condição. Aleluia! O texto mostra, igreja, que o clamor individual, ele tem o poder de interromper a agenda do céu. Sabe por quê? Porque Jesus, o nosso Messias, ele não ignora a fé perseverante. Por isso que você tem que perseverar. Talvez tem pessoas aqui nesta manhã, talvez você pense que, aleluia, que é apenas mais um no meio da multidão. Talvez você pense que é mais um no meio aqui do culto nesta manhã, mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Sabe por quê? Um clamor sincero, mesmo no meio da multidão, ele pode, aleluia, ele tem o poder de chamar a atenção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluias! Glória a Deus, porque a Bíblia Sagrada, ela diz lá no livro de Isaías, capítulo 59, versículo 1: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir. Quem crê que Deus está te ouvindo aqui hoje? Você não é mais um no meio da multidão, porque Jesus, ele te vê, e quando o seu clamor é sincero, o seu clamor rompe o céu. Ei, o céu ainda para quando alguém clama com fé. Se estiver alguém clamando com fé aqui nesta manhã, o céu vai parar por ti hoje. Se tiver alguém aqui clamando com fé, o céu vai parar. Aleluia! Sabe por quê? Porque o seu clamor não está perdido, não. Sabe por quê? Porque ele está sendo ouvido no céu aqui nesta manhã. Quem crê que está sendo ouvido, bate palmas e glorifica e exalte o Cordeiro de Deus. Orianda la master e me clama la paia. Glória a Deus. E o clamor de Bartimeu, se você olhar, é o clamor que exige uma decisão. No livro de Marcos, capítulo 10, versículo 50, afirma, dizendo: e ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Ei, a capa de Bartimeu era mais que uma roupa, era a sua identidade como mendigo. Aleluia! Era a sua segurança, sua proteção, e talvez, quem sabe, até a sua autorização legal para pedir esmolas da época. Ninguém sabe. Aleluia! E quando ele agora lança a capa fora, está agora, o que ele está fazendo com este ato de lançar a sua capa fora? Ele está rompendo com o passado. Ou seja, se trata de rompimento. Antes mesmo de enxergar, ele age como quem crê que a sua realidade agora vai mudar, que a sua vida agora vai mudar, que a sua história agora vai mudar, e agora ele deixa para trás o símbolo da velha vida. Aleluia! Há milagres, preste atenção nisto, há milagres que exigem decisões.
exigem decisões. Há milagres que você tem que tomar uma decisão na sua vida, assim como Bartimeu. E qual foi a decisão de Bartimeu? Quando Jesus chamou ele, ele lançou de si a sua capa, ou seja, rompendo com o passado. E eu falo novamente para você, há milagres que exigem decisões. Não basta apenas clamar, tem que ter decisão. Não basta apenas clamar. Eu vou repetir, há milagres que exigem decisões. Não basta clamar, é preciso abandonar aquilo que nos prende à antiga condição que nós estávamos vivendo. Tem que romper, aleluia, principalmente com o pecado. Sabe por que tem pessoas que não têm mudança de vida, que não muda a sua vida? Por quê? Porque não querem romper, não querem tomar decisões, ou seja, não quer abandonar o pecado, não quer abandonar o mundo. Mas eu repito para você, igreja, há milagres que exigem decisões. Não basta apenas orar, não, mas você é preciso abandonar aquilo que está te prendendo, é preciso abandonar aquilo que está impedindo o agir de Deus na tua vida, é preciso abandonar o pecado para que Deus venha mudar a tua história. É preciso, aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia, precisa de ter decisões, precisa romper. Ei, preste atenção nisto. Se você quer viver o novo de Deus, se você quer viver o extraordinário de Deus, precisa lançar fora a capa que te identifica com o seu passado, precisa arrancar, precisa romper com o pecado, porque o que separa o homem de Deus é o que? É o pecado. Se você romper com isto, Deus vai fazer algo novo e vai mudar a tua história, em nome de Jesus. Pode aplaudir ao Senhor, glória a Deus. E nós vemos, meus irmãos, o clamor de Bartimeu é o clamor que termina em transformação. Se você olhar lá em Mateus 10, 51, diz: e Jesus falando disse-lhe, que queres que te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. E Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Ou seja, Jesus ele pergunta o que ele quer. Objetividade. Jesus pergunta. Sabe qual é o maior problema, meus irmãos? Às vezes, por isso que eu falo, a nossa oração, ela tem que ser uma oração baseada na palavra. Sabe por quê? Muitas vezes a pessoa ora, pede tantas coisas, e às vezes quando sai da igreja nem lembra mais o que pediu. Seja sincero, não é assim? E nós vemos Bartimeu aqui, quando Jesus pergunta para ele, o que quer que eu te faça? O que quer? Aleluia. Ele foi objetivo. Por quê? Não porque ele não sabia, não é isso. Jesus logicamente sabia, porque Jesus conhece, mas para que Bartimeu declarasse ali a sua fé, ele poderia pedir, quem sabe esmola, pedir ouro, pedir dinheiro, aleluia, mas ele não pede ouro, ele não pede posição, mas ele pede o que? Ele pede visão, o que ele estava precisando, aleluia. E a fé
dele não apenas o cura, mas o texto também diz que o salvou. Aleluia. A palavra usada indica algo além da cura física, ou seja, houve ali uma restauração completa, e o resultado final, meus irmãos, é o que? É discipulado. Ele passou agora não somente a enxergar, mas Bartimeu agora ele saiu da margem do caminho, ele saiu da beira do caminho, e Bartimeu agora ele passou a seguir Jesus pelo caminho. Ei, o milagre não é o fim. Jesus não quer somente te curar, Jesus não quer somente mudar a tua história, operar um milagre no teu corpo físico, mas o milagre não é o fim, não. Sabe por quê? O milagre é o começo de uma nova caminhada com Jesus, e é isso que Jesus quer fazer. Jesus não quer somente te curar, mas Jesus quer que você caminhe com Ele. Jesus quer que você caminhe com Ele, porque quem realmente é tocado por Cristo, ele não volta para a beira do caminho, mas agora ele passa a andar com Ele, passa a andar com Jesus Cristo de Nazaré. Aleluias! Glória a Deus. E a Bíblia Sagrada diz no livro de João, capítulo 8, versículo 12: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em treva, mas terá a luz da vida, diz o Senhor. Ei, já vou concluir a mensagem nesta manhã. O seu clamor não vai terminar na mesma condição em que começou, não, assim diz o Senhor. Sabe por quê? Deus está levantando pessoas que sairão da beira do caminho aqui nesta manhã. Deus está levantando pessoas que vai sair da beira do caminho. Deus está levantando pessoas hoje, pessoas que estavam estacionadas na beira do caminho, pessoas que estavam à beira do caminho, mas Ele vai levantar hoje, vai levantar pessoas da beira do caminho para andar com Jesus nesta caminhada. Quem vai andar com Ele, quem vai caminhar com Ele, então glorifica e exalte o nome do Senhor. Ramanto e alamaster e me clama la paia. Aleluias, glória a Deus. Jesus não quer te curar apenas para você permanecer na beira do caminho, não. Jesus, Ele quer mudar a tua história, Jesus quer mudar a tua vida, Jesus quer te curar, mas Ele quer que você caminhe, Ele quer que você caminhe com Ele, Ele quer que você caminhe com Ele. Aleluia. Ele não quer somente te curar, mas Ele quer te salvar. Por isso que Ele quer fazer o milagre completo, e para isso exige decisões, como eu falei no meio da mensagem. Há milagres que você precisa, há milagres que exigem decisões. Que decisões é esta, pastor? Romper com o pecado, romper com a mentira, romper com o adultério, romper com todas as coisas que nos afastam de Deus. É isto, tem que romper. Aleluia. Se quer viver o novo de Deus, tem que romper, meus irmãos, senão não tem como. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quem recebe esta mensagem diz glória a Deus. Oh, aleluia. Jericó, ele viu muros caírem nos dias de Josué, mas aquele dia ele viu a cegueira cair diante do Messias, o Cristo. Bartimeu, ele começou o dia à beira do caminho, e Bartimeu agora terminou andando com Jesus, caminhando com Jesus. Ele começou como mendigo e terminou agora como discípulo de Jesus. Jesus quer fazer de ti um discípulo. Jesus não quer somente te curar, não, meu irmão, minha irmã, mas Ele quer fazer de ti um discípulo. Sabe por quê? Porque o clamor que nasce da necessidade, muitas
muitas vezes vai enfrentar oposição, sim. Aleluia, vai enfrentar barreiras, sim. Mas o clamor que nasce da necessidade, o clamor sincero faz Jesus parar. Exige, meus irmãos, aleluia, de nós uma decisão. Exige decisão. E termina também agora em transformação. E o clamor que muda também destinos, muda vida, muda história. Hoje eu tenho uma palavra de Deus para nós concluirmos agora. Jesus continua passando. Jesus está passando aí. Jesus está passando aí, meu irmão. Jesus está passando aí, minha irmã. E a pergunta que Ele faz para ti nesta manhã, e a pergunta que Ele faz para você, não é se Ele pode parar. Não é esta pergunta que Ele está falando. Jesus está passando, mas Ele não está perguntando se Ele pode parar. A pergunta é: haverá alguém que clame com fé nesta manhã? Haverá alguém com fé suficiente para chamar a atenção de Jesus aqui nesta manhã? Porque quem clama com fé não permanece à margem. Quem clama com fé não permanece estacionado pelo caminho. Quem clama com fé não abandona a sua cruz. Quem clama com fé, ele vai sair da beira do caminho, ele vai sair da escuridão, ele vai abandonar o pecado, ele vai abandonar o mundanismo. Sabe por quê? Porque ele vai receber visão. Ele recebe visão, ele recebe visão, e ele começa uma nova história na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pode adorar, pode glorificar. Adore, adore, adore ao Senhor. Oramanto e decomanai. Ele não quer somente te curar, mas Ele quer que você saia da beira do caminho. Aleluia, assim como Bartimeu. E Jesus vai mudar histórias aqui nesta manhã. Quem crê, quem está na beira do caminho, Jesus está te chamando hoje. Jesus está te chamando para você tomar uma decisão hoje. É hoje essa decisão que você tem que